Oi, meu nome é Bruna, eu sou formada em Filosofia pela Unicamp e tenho mestrado em Filosofia na área de Estética pela mesma universidade. No mestrado eu estudei a Filosofia da Música no filósofo alemão Theodor Adorno e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o conceito de pseudomorfose na obra do Adorno. A pseudomorfose é um conceito utilizado sobretudo nos seus escritos estéticos, mas ela aparece também relacionada a outras temáticas abordadas pelo autor. De maneira geral, segundo uma definição preliminar que a gente pegou aqui do Rodrigo Duarte, a pseudomorfose pode ser descrita como um domínio qualquer que adquire características não originariamente suas. No âmbito estético, portanto, significaria um interrelacionamento entre os diversos meios artísticos. Esse interrelacionamento entre os meios foi bastante discutido pela tradição estética e pela história da arte. Nesse sentido, a gente pode lembrar aqui da discussão do Lessing, nos fins do século XVIII, sobre o Laocoonte e as fronteiras da pintura e da poesia, bem como da distinção clássica do romantismo alemão entre artes do tempo e artes do espaço. Essa distinção foi retomada por críticos importantes de arte do século XX, como Clement Greenberg, que vai defender uma noção de pureza dos meios artísticos, em contraposição a uma certa promiscuidade entre as artes. Em Adorno, especificamente, é na Filosofia da Nova Música, obra de 1949, que o conceito da pseudomorfose aparece o maior número de vezes em um mesmo escrito do Adorno. O livro, além de uma introdução, é composto por dois ensaios, Schoenberg e o Progresso e Stravinsky e a Restauração, e estabelece os dois representantes extremos da música moderna enquanto progressistas e regressivos. Mas por que a gente está falando de Schoenberg e Stravinsky aqui? Porque o conceito de pseudomorfose fundamentará justamente para o Adorno a regressividade do Stravinsky frente ao progressismo representado pela música do Schoenberg. Então, para o Adorno, enquanto a escola de Schoenberg teria sido, no interior da música moderna, a corrente que melhor teria organizado a experiência temporal da música, Stravinsky teria operado uma pseudomorfose da música com a pintura, ou, em outras palavras, uma espacialização do tempo musical. Mas o que quer dizer pseudomorfose e espacialização da música? E por que Adorno critica a pseudomorfose da música em pintura? Para a gente entender a pseudomorfose da música em pintura e a crítica a ela feita por Adorno, a gente precisa entender primeiro a concepção adorniana da música como uma arte essencialmente temporal. A música é a arte dos objetos que se desdobram no tempo. Por isso, eles só podem ser apreendidos no interior de uma dinâmica temporal. Para o Adorno, por ser uma arte dos objetos que se desdobram no tempo, a música está ligada, através do seu puro meio, isto é, do tempo, à forma da sucessão. Ao começar, diz Adorno, a música se compromete a ir adiante, a se desenvolver, a se tornar algo novo. O fato de que a música se torna, em qualquer instante, algo diferente, e algo diferente do que era, é para Adorno condição do caráter transcendente da forma temporal. Essa progressão do tempo musical foi organizada sobretudo pelo sistema tonal. A progressão temporal não é uma mera sucessão de agoras, mas deve ser uma construção entre eventos passados e expectativas futuras que se projetam na imaginação do ouvinte. O sistema tonal, então, ensina a esperar uma resposta quando ouvimos uma frase, a esperar uma distensão quando ouvimos uma tensão, a esperar um consequente quando ouvimos um antecedente. Dessa forma, há uma narratividade do tempo musical que define um sistema complexo de expectativas e de resoluções como condição para a audição musical. A música atonal de Schoenberg justamente rompe com esse sistema de expectativas naturalizado pelo tonalismo, sem abrir mão da ideia de uma articulação entre antecedente e consequente, sem abrir mão da ideia de desenvolvimento e narratividade musical. Ele rompe com a ideia de uma hierarquia entre os fenômenos sonoros. Estabelece que todas as notas possuem uma certa equivalência, onde nenhuma delas funciona como uma polaridade.
e transforma a música em uma procura incessante pela renovação, a procura por se tornar a cada instante algo diferente e algo diferente do que era, excluindo assim a repetição. Já na música de Stravinsky, não há os recursos musicais que garantem a constituição de relações temporais, tais como a diferença de tensões e resoluções, de exposição e desenvolvimento, de pergunta e resposta. Há, ao contrário, uma valorização da dimensão rítmica. Os acentos rítmicos arbitrários, em posições intercambiáveis no interior do desenvolvimento musical, apenas simulam, devido à irregularidade com que reaparecem, uma modificação ao longo do tempo. Não se trata de um recurso que garante de fato a constituição de relações temporais, mas simplesmente de acentos rítmicos iguais ao longo do tempo. Assim, a composição musical não se desenvolve pela sucessão, mas pela justaposição de elementos como elementos separados. Trata-se de uma justaposição comparável à justaposição de cores na superfície de um quadro. Por isso, o termo pseudomorfose de música em pintura. Esse processo de dissociação da continuidade temporal da música é compreendido, portanto, por Adorno como um processo de espacialização da música. Assim, a música de Stravinsky para Adorno, apesar de avançar em virtude da pura forma do tempo, ela no fundo não avança porque é fundamentalmente montada a partir de repetições. Impedida de ir adiante e de se tornar algo diferente a cada instante, a música perde seu caráter transcendente e se torna a manifestação de um mundo sem transcendência. A espacialização da música, testemunho da pseudomorfose da música à pintura, não significava, no entanto, para Adorno, simplesmente a submissão da linguagem musical à técnica pictórica, mas uma abdicação. Abdicação por parte da música e de seu meio temporal de transpor, para falar em termos filosóficos, o destino do sempre igual, do já existente. O destino do é assim e não pode ser diferente. Em suma, essa abdicação acaba por reproduzir a ideia do destino como autoridade abstrata e imutável, índice para Adorno de uma atitude regressiva, tanto no plano social como na arte. Na década de 50, Adorno utilizou o conceito de espacialização do tempo musical para análise e crítica do serialismo integral, a vertente musical do pós-guerra mais avançada em termos técnicos. Essa aproximação entre a crítica feita a Stravinsky, expoente da tendência regressiva da nova música da primeira metade do século XX, e a crítica feita à música mais avançada da segunda metade do século XX, leva a uma discussão sobre a perda do significado unívoco dos conceitos de progresso e de regressão mobilizados por Adorno, sobretudo em filosofia da nova música, epítome de seu pensamento estético-musical. O fenômeno de fusão ou pseudomorfose dos meios artísticos foi ainda tematizado por Adorno em alguns dos seus escritos da década de 60. Então, a fusão dos meios foi primeiro analisada nos termos de uma convergência entre as artes, no ensaio sobre algumas relações entre música e pintura, de 1965, e depois nos termos de uma imbricação entre as artes na Conferência A Arte e as Artes de 1966, cuja tradução saiu em 2017 para o português pela editora Bazar do Tempo, com a tradução do Rodrigo Duarte. Frente a importantes acontecimentos da década de 60, tais como os happenings, a tendência da música para a arte gráfica, a expansão da pintura para o espaço, entre outros, o conceito de pseudomorfose passa por uma modulação no interior do pensamento do Adorno. Há, por isso, uma discussão se a posição crítica de Adorno em relação a uma fusão dos meios artísticos teria também ela se transformado. Essa é uma discussão que não trataremos aqui, mas gostaríamos apenas de apontar para a relevância da pseudomorfose nas noções adornianas de progresso e regressão. Lembrando que uma música progressista para Adorno consistia em nada menos do que na possibilidade da imaginação, justamente lá onde não seriam produzidas imagens. Por isso, se fazia necessária uma linha divisória clara entre fluidez do tempo, isto é, as artes do tempo, e estaticidade das imagens, isto é, as artes do espaço.